Oi, pessoal. Em plena quarta-feira de cinzas, cá estamos nós fazendo essa atividade assíncrona para compensar a nossa aula da semana passada, que não pude realizar sincronamente, né, pelas razões que eu já declinei anteriormente. Hoje, nós estamos iniciando o período da quaresma e, por alguma coincidência, a gente vai falar sobre o direito romano. O que é que isso tem a ver com o direito romano, né? A questão de um evento religioso da Igreja Católica hoje, com o direito clássico que a gente vai começar a discutir hoje, né? A gente vai ver mais adiante como se deu esse impacto. Queria só relembrar, em relação à aula anterior da Grécia, vocês podem observar que geralmente se atribuem duas características básicas à antiguidade clássica. A Grécia mais voltada para a filosofia e Roma mais voltada para o direito. É um destaque da própria civilização romana antiga, a sua propensão a cuidar do direito. Claro que a gente começa, a partir da aula anterior, a gente pode ter uma noção exata de que essas propensões não são absolutas nem exclusivas, né? A gente vê que na Grécia floresce o direito, né, uma forma jurídica peculiar a cada cidade-estado, e em que não há grandes protagonistas, não há preocupação em formação de juristas, porque a consciência para o exercício dos direitos, né, a consciência para a reivindicação do justo, era algo que era natural na própria cultura. E por isso eu fiz questão de ilustrar, a partir da trilogia de Sófocles, a chamada trilogia tebana de Sófocles, como em uma obra, pronto, nós temos aqui o primeiro, já sumiu. Então nós temos na obra de Sófocles essa realização do sentimento de justiça, né, numa obra literária, de ficção, e que não deixa de determinar, consolidar ensinamentos jurídicos também para aquele povo, porque o direito era algo a ser aprendido na cultura, na própria cultura, não haveria necessidade de uma escola ou de profissionais específicos para isso. Isso vai mudar um pouco em Roma, como a gente vai ver logo mais, né? E tampouco a gente pode dizer que Roma foi infrutífera no âmbito da filosofia. É bem verdade que a filosofia grega influenciou em grande medida a própria dita filosofia romana. Os ensinamentos de Platão e Aristóteles, principalmente, não foram esquecidos de todo, nem tampouco dos próprios sofistas, e muitos dos sofistas, ou filósofos ou pensadores gregos que vieram em seguida. Eles foram adaptados, eles foram lidos, eles foram estudados também no âmbito da civilização romana e, de alguma maneira, chegaram a também influenciar, em alguma medida, o próprio direito romano, certo? Então, é sobre o direito romano que a gente vai se debruçar, sempre com aquela advertência de que tratar de um direito que se desenvolve por pelo menos 12 séculos não é simples e tampouco caberia numa só aula de 1h30 ou 1 hora, né? Então, a gente vai falar sobre alguns pontos relevantes desse direito clássico, específico da civilização romana, mas que os temas mais relevantes que a gente precisa pontuar aqui para a compreensão do direito romano daquela época, certo? Vou iniciar agora a apresentação para vocês do nosso slide, certo? Bom, temos aqui o nosso objeto principal da aula de hoje. E eu começaria pela indicação da importância do Senado romano. Quem já passeou pelas ruas de Roma, né, ou mesmo alguma obra de arte tipicamente romana, vai se deparar com essa inscrição, SPQR. E alguns podem indicar o que significa isso. Especificamente, vocês veem aí, quem se lembra da alusão à própria história da formação de Roma,
vai identificar Rômulo e Remo sendo alimentados pela loba, né? E um irmão fratricida que vai dar ensejo ao nascimento dessa cidade. E Rômulo e Remo fundam, na verdade, a fundação de Roma a partir dessa divisão entre o símbolo da divisão entre essas duas tribos etruscas, né, para a formação da cidade de Roma, uma cidade que vai se constituir, em princípio, a partir de uma cultura agrícola, né, nada da urbe que hoje representa Roma e cujos caminhos sempre apontam para ela, né? O SPQR nada mais é do que o Senatus Populusque Romanus, ou seja, o Senado e o povo de Roma. E a importância do Senado é central, não apenas na história da civilização romana, mas também no direito, porque ele vai delimitar as lutas de poder e os marcos dos períodos mais estudados dentro do direito romano clássico, certo? Então, a gente vai ver, em uma fase, a inação do Senado, o Senado começa a agir, ganha importância, e depois ele cede importância à figura do imperador, ou seja, de alguma forma, o Senado está sempre delimitando as eras, não apenas históricas, mas também da história do direito da Roma antiga clássica, certo? Bom, é preciso também que a gente faça uma distinção entre os períodos históricos segundo a organização política de Roma, da civilização romana, e os períodos segundo a organização jurídica, ou seja, a conformação jurídica que eles vão assumir. E isso é importante que se diga porque esses períodos não são necessariamente coincidentes, né? A gente vai ver aí um período inicial em que há uma realeza, a realeza de origem etrusca, né? Ou seja, de origem estrangeira, que vai dominar a cidade de Roma, essa organização política que vai se formar ali, né? E por essa razão mesmo, de se valer de reis estrangeiros, ela vai ruir em face daqueles grandes proprietários situados na própria Roma, que vão dar ensejo à época da República, né? E esses grandes proprietários, eles são justamente os que se denominam patrícios. Os patrícios, de pater, né, aqueles que os homens que possuem terras e famílias e grande volume de bens, de maneira a reivindicar o poderio ou o exercício desse poder naquela própria urbe. Então, a República, ela surge justamente com a proeminência do Senado, mas sempre lembrando que sendo o Senado constituído inicialmente apenas pelos patrícios, ou seja, apenas pela casta mais aquinhoada, né, de riquezas da civilização romana, certo? Além dos patrícios, existia a plebe, aquelas pessoas ditas comuns, né, sem grandes riquezas, sem grandes posses, e os peregrinos, ou os estrangeiros, né? E nessa época a gente já divisava normas diferenciadas, normas específicas para cada um deles. Existiam as normas ditadas pelo Senado que valiam para os patrícios, outras que valiam para a plebe e outras que valiam para os peregrinos, ou que deixavam os peregrinos ou os estrangeiros absolutamente despidos, né, de qualquer reconhecimento jurídico, certo? Então, a gente vê que nessa época há uma distinção muito clara entre por exemplo, o ius civile, né, para os cidadãos romanos, né, e os cidadãos, obviamente, principalmente os cidadãos aquinhoados, e o ius gentium para os
estrangeiros, para os demais, né? E isso faz toda a diferença quando a gente enxerga as próprias raízes do direito natural. É bom que se diga que não se confunde o jus gentium com o direito natural, mas há uma identificação. Boa tarde, Heitor. Que bom que você veio aqui participar. Pelo menos eu vou estar falando a alguém, pelo menos vivo, né, além do próprio computador. Está escutando bem? Ok. Bom, eu estava falando sobre essa característica do jus gentium, né, ou ius gentium. O ius gentium não necessariamente ele se equipara ao direito natural, não quer dizer isso, mas há uma similitude, porque ali já se via a preocupação de destinar uma certa proteção do Estado, mesmo aqueles que não tinham esse vínculo com o Estado. É como se o direito devesse acolher a todas as pessoas, independentemente da cidadania, independentemente de fazerem parte desse Estado. E isso é um dos pilares do direito natural clássico, né? O direito como ele sendo expansível ou extensível a todas as pessoas, independentemente da sua constituição, independentemente da sua formação ou da sua pertença ao Estado. Então, a gente vê, no primeiro período, a realeza, depois a república, que vai florescer até 27 a.C., e aí, com a própria degeneração do Senado, o advento, o reconhecimento do poder dos generais, né, em substituição ao poder que era exercido pelo Senado, a ascensão de Otávio Augusto, né, Otavianos, né, a figura de imperador. E aí o imperador romano termina assumindo a função que antes cabia ao Senado, não apenas de poderio político, mas também de ditar as normas jurídicas em toda a civilização, né? E aí a gente vai ver como, de fato, a gente observa que todos os atos jurídicos promanados do imperador vão se sobrepujar até a produção específica do Senado, como era feito na República, certo? Algo que a gente precisa também destacar nesse período do Império é a figura de Constantino, né? Constantino, ele vai, a partir do Edito de Milão, ele vai reconhecer oficialmente a religião cristã como possível para os cidadãos romanos. Ou seja, os cidadãos romanos eram livres para escolher. Não havia ainda, a partir do Edito de Milão, um reconhecimento da religião católica, a religião cristã, como oficial do Estado. Mas havia abertura para que as pessoas que professassem essa fé não fossem perseguidas. E aí a gente vai perceber isso como um marco determinante no âmbito do direito romano, né? Se vocês observarem aqui, a gente vai ver mais adiante, quando for discutir sobre o texto que eu coloquei para vocês, que é retirado desse livro, que é uma coletânea de artigos, né, de artigos sobre a história do direito de uma forma geral e também da história do direito brasileiro, escrito pelos professores Cláudio Brandão, Nelson Saldanha e Ricardo Freitas. Se vocês observarem aqui existe uma pedra, né, que lá na Basílica de São Pedro, onde se conserva, né, onde se registra a memória do famoso, como diz aqui, Edito de Milão, com o qual Constantino e Licínio, no ano 313, reconheceram aos cristãos o direito de professarem livremente a fé, e isso representando um exemplo ao mundo da liberdade religiosa. É claro que se a gente observar
o que há por trás desse reconhecimento, talvez a gente encontre uma certa esperteza de Constantino, que anteriormente já até havia, vamos dizer assim, se devotado a Apolo, né, se devotado a outras entidades, mas viu a oportunidade de colher no próprio cristianismo, que estava sendo sobremaneira difundido no seu império, né, uma maneira de legitimar o seu poder. Então, ele, como um tutor dos cristãos, que estavam em crescimento vertiginoso na civilização romana, ele viu a maneira de diminuir, inclusive, a contestação ao império, né? Uma tentativa que depois se viu vã, né, de conservar um império que já demonstrava os primeiros sinais de sua decadência, certo? E quando eu digo aqui que o juiz é substituído pelo direito, né, o que se quer dizer com isso, pessoal? Quando a gente observa, há uma tendência a enxergar o direito romano como um direito basicamente fundado em leis. Isso porque, geralmente, existe uma demarcação, uma bifurcação muito clara entre o direito romano-germânico, né, e o direito anglo-saxão. O direito anglo-saxão a gente geralmente associa aqui à jurisprudência, né, às decisões dos tribunais, aos costumes, e o romano-germânico, por outro lado, é um sistema que vai ser basicamente fundado em leis. E por causa dessa nomenclatura, geralmente, a gente atribui ao direito romano uma respeitabilidade, uma afeição muito grande à lei escrita. Mas é preciso que, como o próprio autor coloca no texto que eu disponibilizei para vocês, é um texto de Cláudio Brandão, que o direito romano, inicialmente, ele não tem a lei como principal fonte do direito, né? A gente vai observar no costume essa primazia. E o grande marco que vai mudar os rumos dessa apreensão, dessa concepção, é precisamente o cristianismo. O cristianismo, ele representa uma forma de abandonar aquele paradigma inicial de arte do bom e do justo, que se confunde com o ius, ou com o juiz, né? Ou seja, o direito como arte, o direito como um trabalho que é elaborado pelo magistrado, né, pelo pretor, ou pelo juiz, ou pelo jurisconsulto, de dizer em cada caso o justo, né, de burilar, de trabalhar o justo no caso concreto, para se manter mais fiel ao viés de matriz hebraica, né, do próprio cristianismo, que vai ser o quê? Não, a gente vai partir de um corpo de leis, né? A gente vai partir de algo Oi, João. Boa tarde. Tá ouvindo bem? Bom, vou continuar aqui a apresentação, então. Então, eu dizia que há uma... Boa tarde, professor. Perdão, só tá meio ruim a conexão da internet, mas tá Não, tranquilo, mas dá para ouvir bem. tá bem, né? O som perfeito. Eu já comecei, mas aí eu vou disponibilizar o cigarro depois para vocês terem acesso, certo? Eu falava exatamente... Você chegou a ler o texto? Sobre o direito romano? Sim. Não li integralmente, professor. Pronto, não, tranquilo. Eu estava falando justamente dele porque, explicando que geralmente se confunde a ideia de direito romano com um apego até cego, até fetichista à lei. E essa percepção não é exata porque, inicialmente, o direito romano ele vai se fundar basicamente nos costumes, né, como o texto coloca. O que vai demarcar essa mudança é justamente a adoção do cristianismo. É a influência do cristianismo no próprio direito romano. Porque agora há uma mudança
para o viés que a gente vê lá dos Hebreus, que é de enxergar num código, né? Ou seja, quando a gente vê os 10 mandamentos, todas as regras que são colocadas no Pentateuco, né? A gente observa que há uma preocupação de um plano, como o plano divino, mas um plano normativo de onde a gente deve extrair a justiça, e não o trabalho do justo no caso concreto. Então, esse é o marco que vai definir a mudança do ius para o directum. Tanto que a gente vejam, as línguas latinas vão sempre escolher palavras próximas dessa raiz, dessa matriz do directum, né? Dessa matriz grega. Porque, se a gente observar o direito português, né? O derecho espanhol, droit francês, né? O diritto italiano. Então, eles não apenas linguisticamente, mas conceitualmente vão aderir a essa substituição. Por isso que foi muito importante a influência sofrida no direito romano pelo próprio reconhecimento do cristianismo, certo? Que a gente já mostrou. E vejam, os períodos políticos, vamos dizer assim, essa separação realeza, república, império, não se confunde, vocês observam aí os anos, com os períodos chamados períodos do direito, no âmbito do direito romano. Que a gente vai vivenciar, em princípio, uma época antiga ou arcaica, né, até o século II a.C., uma época clássica, de 150 a.C. a 284 d.C., e uma época pós-clássica, né, coincidente, inclusive, com a decadência do Império Romano do Ocidente, de 284 d.C. até 566 d.C., certo? É sobre esses períodos que a gente vai destinar as nossas conversas a partir de agora. Se tiver alguma dúvida, pode falar, viu, João? Professor, Foi não. o senhor falou, né, nessa nossa ideia de ver o direito romano como o estudo da norma em si, todo o que a gente herdou muito, que chama de os brocardos, né, do direito romano. Perfeito, exato. Então, essa influência nessa ideia que a gente cristalizou do direito romano, ela é dessa decadência já do Império? Por causa da influência do cristianismo? Muito interessante. Se a gente for falar dos brocardos, eles não são ainda lei, ainda são influência, né, são resultado de trabalho dos jurisconsultos desde o início do desenvolvimento do direito em Roma. Então, podem coincidir também com a fase áurea sob a égide do Senado romano, né? Então, na época da República. E quando a gente observa, o cristianismo vai ter influência no direito romano somente a partir do terceiro século depois de Cristo. Esses brocardos, eles foram, vamos dizer assim, reavivados principalmente a partir do Código de Justiniano e depois do próprio direito medieval, como a gente vai ver na próxima aula, certo? Mas os brocardos em si ainda não são necessariamente resultado dessa influência do cristianismo, certo? Vão refletir sobre na própria coalizão entre o direito dito civil e o direito canônico, né? Mas são coisas diversas, certo? Bom, como a gente pode observar aqui, né, eu fiz aqui um apanhado inicial, vejam que a gente tem realeza, república, império, e depois o período de direito época antiga, clássica e pós-clássica. Vejam que não há uma coincidência desses períodos, né? A realeza, por exemplo, ela acaba ainda vigente à época clássica, à época antiga do direito romano. E aí, na época antiga, começa a república e vai se formando com a proeminência que assume o Senado, a chamada época clássica, que sobrevive até meados do Império Romano, certo? E na decadência do Império é que a gente vai ver a época pós-clássica do direito romano.
certo? Bom, vamos agora estudar discriminadamente cada uma dessas épocas do direito romano. A época antiga ou arcaica, ela vai, como a gente vê aí, ela vai até o século II a.C. E nessa época a gente percebe com muito mais frequência o poder dos patrícios, né, o poder dos detentores de terras, né, de escravos, de riquezas, influenciando também a produção jurídica, que era basicamente costumeira, que era basicamente aquela que se desenvolvia oralmente e era, inclusive, passada oralmente, era transmitida oralmente, era exercida também dessa maneira. Para combater esse distanciamento do direito, por exemplo, para os plebeus, né, a gente vê um movimento muito mais impactante nesse direito inicialmente, da plebe do que dos patrícios, que não tinham interesse em mudar muita coisa, né? E a partir das reivindicações da plebe é que a gente vai observar alguma modificação no direito dessa época para que se instaurasse o direito da época seguinte, o direito dito da época clássica. O que a gente observa hoje, por exemplo, a gente tem ainda a palavra plebiscito. O plebiscito ele tem uma origem, né, nas consultas realizadas no âmbito dos plebeus para leis que se destinavam exclusivamente a eles. Então, o que é que acontecia? Os plebeus tinham uma reivindicação. Eles faziam um apanhado, né, como uma votação entre eles, e destinava e dirigia essa reivindicação ao grupo de patrícios, assembleias dos patrícios. Os patrícios acolhiam ou não, e depois o Senado acolhia ou não, essas reivindicações. Basicamente, essas reivindicações foram tão pujantes que houve a necessidade de determinação de uma lei, né, que é conhecida até hoje como Lei das 12 Tábuas, lá de 450 a.C., que vai condensar e consolidar todos os costumes romanos vigentes até então. Primeiro, para determinar ou para publicizar as normas que eram aplicadas aos romanos, de uma forma geral, ou seja, a patrícios ou plebeus, e também para fazer um apanhado dessas normas para que elas ficassem concentradas, condensadas num corpo único, certo? Infelizmente, a gente não tem remanescentes da lei original, da lei das 12 tábuas, né? Cujo conhecimento a gente só tem acesso justamente a partir de relatos literários ou de outros jurisconsultos da época que deixaram seus escritos comentando essa lei. Mas muito da sua influência se nota não apenas no direito romano, como até hoje, mas vai influenciar o próprio Código Justinianeu, vai influenciar os direitos das matrizes românicas, né? Porque, de alguma forma, ela organizava o direito em capítulos, de forma a possibilitar a sua compreensão de maneira mais organizada, inclusive, do que a gente podia perceber no Código de Hammurabi, por exemplo, certo? Há também nessa época antiga já há uma distinção entre posse e propriedade, né? A posse relacionada à detenção de fato de um determinado bem e a propriedade não, que era realmente aquilo que deveria ser reconhecido de maneira quase absoluta por todos como direito do proprietário, né? Nessa época também a gente observa que há um reconhecimento do direito sendo aplicado apenas aos romanos, porque a ideia ainda
do ius gentium não era bem reconhecido, não era bem consolidado. E como é que se dava o processo nessa época? O processo era essencialmente, estritamente e exaustivamente ritualístico e formal. Isso quer dizer o quê? Quando havia umas fórmulas mágicas quase, né? Se eu quisesse, por exemplo, firmar um contrato, eu precisava repetir as exatas palavras para manifestar a minha vontade, e essa vontade seria aceita a partir da enunciação de outras palavras exatas por parte do contratante. Então, quem fugisse disso não tinha um contrato reconhecido. Vejam, era quase como uma chave mística que era apropriada apenas, basicamente, pelos patrícios. E, portanto, era um direito muito inacessível. A Lei das 12 Tábuas veio também tirar um pouco dessa característica, né? Porque, de alguma forma, começou a se propagar o seu conhecimento, portanto, não ficou mais desconhecido de todos, pelo menos algumas dessas formas. É preciso também, pessoal, às vezes a gente faz a confusão. Eu vejo muito, via muito nas avaliações anteriores, a confusão entre a Lei das 12 Tábuas e os 10 Mandamentos, né? Então, cuidado, né, quando a gente observa a Lei das 12 Tábuas, é um marco legal, né, um marco normativo, vamos dizer assim, de forma mais apropriada, da época arcaica do direito romano, quanto, obviamente, os 10 Mandamentos, é o chamado, a chamada lei mosaica, que é a lei básica dos hebreus, né, do povo hebraico. Há também uma proeminência do pater familias, né, o pai de família, aquele que tinha a propriedade da família, né? Então ele não tinha apenas a propriedade dos bens da família. A própria família é como se fosse um bem dele. Era como se fosse algo que pertencesse a ele de forma até absoluta. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, o pater familias, né, o patriarca, ele decidia sobre questões de aborto, de enjeitamento, né, de infanticídio, venda dos próprios filhos. Eram hábitos comuns, porque o direito basicamente se desenvolvia no âmbito privado. Então, dentro de cada família, quem decidia se, por exemplo, a mulher deveria abortar ou não, se deveria injetar o filho ou não, se o filho que nascesse com alguma deficiência pudesse ser até sacrificado ou não, isso era decidido pelo pater familias. A mulher era juridicamente vinculada a esse poder marital e tinha um reconhecimento quase nulo como sujeito de direito. Claro que sujeito de direito é uma concepção que a gente vai colher, vai desenvolver mais modernamente, né, com a ascensão do capitalismo, mas entendido assim como alguém que pudesse reivindicar esses direitos. Não, era absolutamente subjugada aos interesses do patriarca, né? Vejam que nessa época, né, até o século II a.C., isso não chocava tanto, justamente porque não existia nesses mandamentos aquele sentimento de culpa tipicamente cristão, de comiseração com essas pessoas, né, com o feto, com a criança enjeitada ou com a mulher, né, que apesar do que muitos afirmam, a mulher tem um reconhecimento dentro do cristianismo como não havia na religião judaica tradicional, né? Se vocês observarem, Jesus admitia que as mulheres o seguissem, né? E tinha em Maria Madalena uma pessoa que era próxima. Eu não vou dizer da proximidade como foi ficcionada lá no livro de Dan Brown, mas que tinha uma respeitabilidade à altura do que tinham os seus demais seguidores, certo? Tranquilo até aqui em relação à época antiga? Bom, em seguida à época antiga, a gente tem a época clássica, que vai ser justamente o período de grande apogeu, né? O apogeu da civilização romana. E isso a gente observa também nas suas instituições jurídicas. Primeiro, há uma separação entre o direito privado e público. Por quê? Porque
o direito que era basicamente coletivo, né, era centrado em cada família, ele vai desenvolver uma ideia de individualismo muito evidente. E com, com a eclosão desse reconhecimento do individualismo, o individualismo se centra apenas no setor privado, né? Então, eu tenho um indivíduo, a minha individualidade é respeitada no âmbito privado, das minhas relações privadas. No âmbito público, não. A doação ao império, né, a doação ao Estado romano, ela deve ser cada vez mais firme e indiscutível, certo? Então, a gente vai, dessa época também, ao contrário da época anterior, em que o direito ainda era muito costumeiro, a gente tem a exceção da Lei das 12 Tábuas, que sequer sobreviveu, mas a época clássica a gente vai ter vários registros escritos, né? Então, é muito bem documentada. Muitos desses brocados a que você se referiu, João, são justamente dessa época, né? E o processo, que era extremamente formal, ritualístico, quase místico, ele vai ser simplificado, né? Um processo mais rápido, um processo que vai ser escrito, né? E que inaugura justamente a ideia desse processo formular, né? Formular porque ele funcionava como fórmulas. Então, nesse processo formular, a gente vai notar uma dupla figura de julgador. A gente vai ter o chamado pretor, né, que era o juiz in iure, e que ele se encarregava de organizar o litígio. O que é que ele vai fazer? Ele vai definir os limites objetivos e subjetivos da lide, dizendo, por exemplo, quem eram os contendores, quem eram as pessoas que estavam conflitando ali naquele litígio. Ele ia definir quais as provas que deveriam ser produzidas e dava instruções ao juiz, né, a partir de uma fórmula, como é que isso ia ser decidido. Por exemplo, ele ia dizer assim, quem julgará esse feito será o juiz Celso. Esse feito ele está sendo discutido entre Caio e Tício. E ele versa sobre a discussão entre a propriedade dos frutos de uma árvore entre esses dois vizinhos. As provas que devem ser desenvolvidas ou que devem ser produzidas são referentes à propriedade desses terrenos e à forma como essa árvore está invadindo o terreno do outro. Basicamente, essa era a fórmula. Então, veja a importância do pretor nesse caso inicial, nessa preparação da lei. Ele ia definir justamente como é que isso ia ser decidido, né? Como é que o litígio ia ser decidido. E aí a gente pode ver alguns paralelos, grosso modo, né, com alguns institutos hoje existentes no direito ocidental. Por exemplo, se a gente imaginar a instituição do júri, né, que vai ser desenvolvido mais recentemente, né, no direito anglo-saxão, que é o Hugo que está me aperreando, me escutando aqui. Mas o júri de hoje, a gente tem o quê? Tem um juízo inicial, né, o juiz togado, por exemplo, no Brasil, o juiz togado, ele realiza a instrução, faz o acompanhamento, define as provas, e se ele vir que é um caso de crime doloso contra a vida, que é a competência no nosso país para o tribunal do júri, aí ele manda para o tribunal do júri, que aí quem vai decidir se a pessoa é culpada ou não é um órgão colegiado formado de juízes leigos. Então, se a gente imaginar esse paralelo, era como se fosse um pretor que realiza, que organiza a transformação do fato em direito, né, os limites desse direito, com o juiz, que vai ser esse corpo de jurados no exemplo que eu dei para vocês, certo? Tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Bom, Professor, só uma Pois dúvida. não, João, diga aí.
essa ideia que o senhor acabou de falar, de pretor, tudo, isso se dava no ius público, não era? Era do processo, nesse processo formular. Era o processo que era característico dessa época clássica do direito romano. Né? Tanto no privado quanto no público? Exato, da forma geral. Que é o seguinte, foi muito boa pergunta. Geralmente, na época antiga, né, na época arcaica do direito romano, a gente vai observar a realização do justo pelo próprio patriarca, pelas próprias partes envolvidas. Basicamente, quase não havia intervenção do Estado. Por exemplo, a pessoa que era lesada por outra, ela tinha que trazer aquela outra pessoa e apresentar ao julgador, né? Então, assim, era como se fosse uma obrigação dela trazer em juízo. Por isso que os patrícios, muito raramente, eram penalizados por qualquer desvio, né? Porque eles podiam se desvencilhar dessa obrigação. Na época clássica, não. O Estado já assume uma postura mais ativa na organização desse processo, certo? Então, o processo começa a se transformar verdadeiramente num processo público, né, com a intervenção direta do Estado, mais ativa do Estado, certo? Sim. Não, é porque essa ideia que eu falei para o senhor, que eu estava lendo alguns livros de direito penal, então acho que a profundidade não é tanta como o senhor está explicando. E aí ele falou que, pelo menos em um dos livros que eu li, que tinha essa distinção, né, do ius público e do privado, e o público era mais ou menos o perduélio e o parricídio, se não me engano, e o privado era o que ele chamava de delicta, né? E nesse privado não tinha tanta intervenção, era mais uma gestão, assim, para que saísse como planejado, alguma coisa assim. Por isso que eu questionei o senhor. É engraçado, porque apesar da gente falar, por exemplo, no Ius Civile, né, no romano, o Ius Civile não vai trazer normas apenas do direito civil, vai trazer normas penais também, né? O Corpus Iuris Civile de Justiniano vai trazer normas penais também. Só que existia diferença entre os delitos e os quase-delitos, e existiam crimes tidos como públicos, outros crimes privados, né? Nesse sentido, do grau com que esses delitos, com que esses ilícitos impactavam a ordem pública. Era basicamente essa a distinção. Mas a gente está falando do processo como um todo, ele segue esse modelo. Né? Querem ver outra distinção que a gente geralmente observa hoje em dois órgãos, né? Se a gente observar muitos filmes americanos, seria o sistema anglo-saxão, mas a gente observa, por exemplo, a pessoa é presa e é submetida, ela é colocada diante do juiz. O juiz vai definir mais ou menos se a pessoa deve permanecer presa, o que é que vai definir, o que é que vai ser definido, o que é que vai ser objeto de prova naquele processo, né? Seria justamente o pretor. Na reforma recente do nosso Código de Processo Penal brasileiro, a gente teve a definição do chamado juiz de garantias, que seria justamente esse juiz que iria atuar na fase de investigação inicial para preparar o processo no âmbito da instrução judicial. Então, atos de investigação, de prisão, seriam todos resolvidos no âmbito do juiz de garantias, porque quem deveria julgar seria um outro órgão, certo? Então, era a maneira de fazer uma distinção. Claro que eu não estou confundindo o que hoje a gente tem como juiz de garantias e juiz de instrução com o in iure e o in iudicio, né, que era o magistrado. Mas eu estou fazendo só um paralelo com sistemas que também prevêem a atuação de dois órgãos judiciários, cada um encarregado de um pedaço, vamos dizer assim, do processo formular, certo? Do processo. Bom, voltando aqui à apresentação, a gente tem, portanto, a bifurcação dos órgãos judiciários.
E como eu falei para vocês, o destaque que no grande período da República Romana era dado ao Senado, agora vai ser deslocado para o imperador. E, portanto, a atividade legiferante, a atividade de criação normativa vai ser também deslocada. Então, a gente vai ter as chamadas constituições imperiais, né, os atos normativos imperiais, que a gente vai apontar aí, os mais importantes são os éditos, que eram deliberações de ordem geral, eram como se fossem leis, né, que eram aplicadas em todo o império. Os chamados decretos, que não teriam aspecto normativo também, mas seriam decisões do imperador nos casos concretos, que formavam precedentes que seriam, por sua vez, aplicados, replicados em casos futuros assemelhados. Os rescritos, que eram respostas do imperador a consultas, poderiam ser casos concretos, mas não necessariamente litígios já existentes, mas consultas para guiar os cidadãos romanos para um ou outro caminho, né? O caminho que, segundo o imperador, fosse o mais adequado. E as instruções, que eram atos administrativos, basicamente, de instrução a governadores de províncias espalhados por toda a amplitude do Império Romano, né? Versavam sobre matérias administrativas e fiscal, basicamente, certo? Bom, tranquilo até aqui? Professor, e tudo isso que esses imperadores, os éditos que o senhor falou, tudo isso é que se chamava de Constituição na época, porque eu lembro que no texto que o senhor passou, ele faz bem essa distinção do conceito de Constituição atual e de Constituição da época, né? Exatamente. Né? O que a gente tem como Constituição hoje? A Constituição, aqui está na página 124, como você pode destacar. A Constituição hoje é a fisionomia que é dada ao Estado. Né? Então, quando a gente fala da Constituição da República Brasileira, é o ato normativo político que define as características desse Estado. Aqui, o autor coloca: Constituição para o direito romano era norma elaborada pelo imperador, ou seja, eram os éditos, os rescritos, os decretos, né? Então, eram atos normativos, não era necessariamente o que hoje a gente entende como Constituição a partir da construção do Estado moderno. Muito bem colocado. Certo? Tranquilo? Então, vamos prosseguir aqui. Já no Baixo Império, com a decadência cada vez mais evidente do Império Romano, né, na época pós-clássica do direito romano, a gente vai ter o desaparecimento dessa distinção entre pretor e juiz. Então, somente o magistrado vai se encarregar do preparo inicial da lide e do seu julgamento, certo? Havia a previsão de recurso ou apelação ao imperador, e aí quem conhece a história bíblica, né, a história do próprio cristianismo, deve se lembrar que Saulo de Tarso, depois Paulo, né, o grande propagador do cristianismo em todo o Ocidente, como cidadão romano, ele era Saulo de Tarso, cidadão romano, ele vai exigir, está lá em Atos dos Apóstolos, o seu julgamento perante o imperador. Né? Então, ele exige a presença, que ele seja apresentado a César para que seja julgado. Né? Então, ele vai ter uma morte muito mais digna, né? Você vai ser decapitado, ele vai ser crucificado como Jesus ou como Pedro. Né? Então, ou seja, a apelação meio, né, me faz de conta, mas que, na verdade, tem um valor simbólico muito importante na história de Paulo, que era a de, até o julgamento, continuar essa propagação, né? Mostrar a iniquidade, a injustiça dessa condenação e a força que move o homem a professar a sua fé, a defender a sua fé, mesmo sendo acossado pela morte. Então, por isso, Paulo também, São Paulo, né, é um dos grandes
reconhecidamente um grande propagador do cristianismo no mundo ocidental, certo? Bom, dessa época também a gente vai destacar, e aí sim, com grande fervor, né, a obra de Justiniano. Justiniano é um imperador já do Império Bizantino, do Império Romano do Oriente, porque o Ocidente, à época do seu reinado, né, do seu império, já tinha ruído ante as invasões bárbaras, mas Justiniano tem uma ideia, que é a de reunir em um corpo normativo tudo o que fez o esplendor da época áurea da civilização romana. Então, o Corpus Juris Civilis de Justiniano, ele vai realçar aquilo que já foi consolidado, principalmente na época áurea do direito romano, e que vai, por essa razão, se estender sua influência até os dias atuais, em todo o direito ocidental, basicamente, certo? Mesmo nas manifestações jurídicas do sistema anglo-saxão, a gente vê influência também cada vez mais frequente do direito justinianeu, né? Porque esse código do Corpus Juris Civilis vai ser estudado no medievo, né, na Idade Média, quando a Igreja basicamente detém quase a exclusividade da ciência, né, do estudo, ou da cultura, ou da literatura, das formas artísticas como um todo, e vai fazer uma restauração desse estudo. E como é que se dividia o Corpus Juris Civilis, pessoal? Basicamente, ele tinha o chamado Códex, né, o Código, que eram as leis imperiais consolidadas pelos imperadores anteriores, né, o Digesto, ou Pandectas, esse sim, talvez o mais importante da subdivisão do Corpus Juris Civilis, porque trazia as grandes lições dos jurisconsultos, né, de Celso, de Gaio, né, Ulpiano, vários jurisconsultos cujas lições chegam até hoje, têm suas lições consolidadas justamente no chamado Digesto justiniano. As instituições, que aí vejam a visão também justiniana, ele tinha a intenção de fazer também a difusão do direito, o ensino, a profusão, a propagação do direito entre as pessoas. E aí as instituições, elas eram um livro especificamente, um conjunto de livros que eram destinados ao ensino do direito, né, de caráter didático. E as chamadas novelas. Novelas porque eram as novas leis, né, as novas constituições imperiais, agora sob a égide de Justiniano, como uma forma de fazer uma atualização daquilo que foi consolidado no passado, certo? E esse esforço de Justiniano foi tamanho que deixou grandes legados até os dias de hoje para o direito romano, né? E a gente vai ver o Baixo Império, a gente tem uma decadência, invasão dos povos bárbaros pelo menos na civilização romana do Ocidente. E aí poucas vezes os historiadores indicam a verdadeira causa da queda do Império Romano do Ocidente, né? Então aí a gente vê uma foto que nunca foi replicada, né, que nunca foi utilizada. Esse é realmente o motivo maior da queda do Império Romano, né, pessoal? Bom, e os legados que deixa, agora falando sério novamente, né, os legados que deixa o direito romano, né? Se a gente observar que o surgimento das universidades no âmbito da Idade Média, com os centros de saber que basicamente se valiam, eram tutelados ou tinham a chancela da Igreja Católica, né? O direito romano vai ressurgir, né? E vai ser o primeiro a ser estudado, porque era aquilo que havia de mais organizado, aquilo que havia, o compilamento legal, normativo,
mais bem estruturado que havia para se estudar direito. E, portanto, é a partir desse direito que vai se estudar direito também na era medieval. A gente, por exemplo, tem várias instituições que nos são legadas até hoje a partir dessa matriz romana, né? Então, a ideia do casamento, para o bem ou para o mal, né? Então, o patriarcado, de que se fala tanto hoje, né? Mostrando a figura do homem como aquela que deve ser sempre obedecida e jamais discutida ou rechaçada, e a figura subalterna dos filhos e da mulher, ela tem uma matriz romana, né? De outras épocas, obviamente, ou seja, talvez na época se justificasse ou se compreendesse, mas hoje não tem mais razão de ser, a gente tem entendido que houve uma evolução de lá para cá, né? Mas, de todo modo, a gente observa que o casamento ele também obedece à moral vigente. A gente tem lá um casamento em que o homem tem essa primazia e é uma família que se constitui entre homem e mulher. Hoje a gente tem outras formações, né, como a gente sempre tem falado, e impõem um revisitar dessa matriz inicial. Mas veja como é interessante. Quando o direito se corrompe, né, nas épocas, como foi o caso da própria invasão dos bárbaros ao Império Romano do Ocidente, o casamento já era basicamente uma folha de papel, não tinha nenhum significado. Então, se prendia apenas ao ritualístico e, de fato, não havia aquele esforço, como era inicialmente pensado, de constituição de família, né, de fidelidade, de esforço comum para que se perpetuasse aquela civilização. Na decadência, o próprio casamento perdeu o seu brilho, né? E aí sim, o legado talvez o mais evidente, o mais pujante do Corpus Juris Civilis, tanto que ocupa a maior parte da sua constituição, né, da sua formação, o direito das obrigações. Até hoje a gente tem várias influências colhidas e consolidadas no Código Civil, no pleno século XXI que nós temos, colhidas justamente do direito romano, né? A ideia de partes contraentes, depois algo relacionado ao direito às obrigações, os direitos reais, né, os direitos sobre as coisas. Né? Então, a gente tem um grande legado a ser destacado, como vocês vão ver, tanto no direito civil, como no direito empresarial também, né, essa influência ser reconhecida. Certo? Tranquilo? Alguma dúvida, João? Não, professor, tranquilo. O que eu achei que o senhor falou aí, desse final, né, como se fosse um reavivamento dessas leituras, principalmente porque estavam fechadas principalmente a igreja, né, que guardavam toda aquela história das universidades e mosteiros que a gente sabe. Exato. Que no texto que o senhor passou, foi até algo que me espantou, que muitas das escolas do período medieval consideravam esses estudos, né, dos juristas romanos, como até uma revelação divina. Exato. Como se a Bíblia está para o teólogo e esses códigos romanos estão para o jurista. Ou seja, na Idade Média, ele vai ressuscitar, vamos dizer assim, esses compilados ou esses estudos do direito romano, mas sem se furtar a colocar a religião no meio, né? Porque, de algum modo, se a gente observar, é no âmbito de Roma, da civilização romana, onde há um reconhecimento, em princípio, da profissão de fé cristã e depois uma adoção, oficialização dessa religião como uma religião do Estado. Né? Então, veja que
não é por acaso que o Vaticano vai ocupar uma das colinas de Roma, né? Porque Roma termina sendo o centro de emanação, não mais o Oriente Médio, né? Não mais Jerusalém, mas Roma, sim, a partir da organização, a burocratização da própria da Igreja Católica, que vai se constituir como centro de emanação ou de propagação da religião católica por todo o mundo. Certo? Se a gente observar, inclusive, a própria constituição da palavra católica, né, remete à universalidade, né, ao universo, ao todo, quer dizer, a comunhão universal, né? E essa era a proposta de Jesus, que, ao contrário da religião hebraica, não trabalhava mais como uma religião para os eleitos, e sim uma religião para todas as pessoas, certo? E é por isso, pessoal, que até hoje, talvez não mais hoje, e assim, infelizmente, a gente não tem mais uma cadeira específica de direito romano, mas, por outro lado, o direito romano é estudado vamos dizer assim, nos apanhados históricos e das disciplinas especificamente, né? Vocês que estão pagando direito civil 1, provavelmente vão ter um apanhado histórico dos seus principais institutos, né? E isso vai ser colhido exatamente no direito romano, certo? Pelo menos os mais importantes, certo? Tranquilo? Alguma outra dúvida em relação ao texto, João? Muito bem colocada muito boa essa sua colocação. Existem várias outras questões interessantes que a gente vai observar aqui no texto, né? Que eu poderia destacar aqui, mas acho que eu já falei as mais importantes. Que, por exemplo, ele tratava o direito romano, o ius civile, tratava não apenas do direito civil, mas de todo o direito, inclusive o direito penal, que ele vai surgir o direito romano basicamente como direito costumeiro, e a partir da influência do cristianismo é que a gente vai, né, a transmutação do ius para o directum, ou seja, vai se abandonar o direito como arte de bom e do justo para um direito directum, né, o direito que segue normas pré-estabelecidas, não vai ser construída pelo juiz, mas basicamente a partir de uma lei abstrata, né? E o que mais? Você teve alguma dúvida em relação ao texto? Professor, o senhor logo no início, eu acho que dessa aula, falou rapidamente da divisão, né, entre, acho que foi o ius civile e o ius gentium, que no início não era tão desenvolvido. Aí já no final, nessa decadência do Império Romano, essa conceituação, essa ideia do ius gentium, ela é mais desenvolvida, é mais elaborada, porque no texto ele fala que acho que depois do século III já não tinha mais a separação entre patrícios e a plebe, não é isso? Acho que é. Na verdade é o seguinte, não é que não houvesse mais separação, mas, por exemplo, alguns plebeus, eles poderiam ascender ao Senado, né? Poderiam participar do Senado, o que não era sequer cogitado no início da formação do Senado, né? O Senado era um espaço próprio dos patrícios, dos detentores de propriedade, né? E essas modificações, essas demandas formuladas pelos plebeus é que forçaram esse reconhecimento. Mas, mesmo assim, havia alguns entraves. Os plebeus poderiam ascender até determinado posto, mas não a outros mais proeminentes, né? Certo? Algo mais? João, agradeço demais sua participação, viu? A sua participação solitária aqui vai ser reconhecida. E aí, na próxima terça-feira, a gente, se Deus quiser, vai dar continuidade à nossa viagem histórica e vai começar a falar sobre o direito medieval, que em grande medida foi influenciada pelo direito romano. Até a próxima terça, então, se Deus quiser.